Quando a carroça parou na frente da casa de pedra e Mariana desceu com mala pesada, o coração dela quase parou, porque ali, na porta da sua casa, no rancho que era seu por direito de viúva, estava homem desconhecido segurando o bebê no colo. E ao redor dele, como ninhada assustada, 8 crianças de idades variadas, 4 meninas, 3 meninos, uma bebê, todos olhando para ela com olhos arregalados. "Quem são vocês?" ela gritou, deixando a mala cair. "O que estão fazendo na minha propriedade?" O homem tirou o chapéu, voz calma, mas firme. "Meu nome é Teodoro. Sou meio-irmão do seu falecido marido. E pela lei, metade desse rancho é meu." O que ela fez em seguida chocou a cidade inteira, porque ninguém esperava que viúva furiosa, defendendo propriedade, acabasse fazendo escolha que mudaria tudo. Era uma época em que herança era questão de sobrevivência. Quando viúva sem filhos precisava lutar por cada pedaço de terra que marido deixava. Quando família alargada podia aparecer do nada, reivindicando direitos que ninguém sabia que existiam. Final do século XIX, quando lei favorecia sangue sobre casamento, quando filho ilegítimo reconhecido tinha mesmos direitos que legítimo, quando mulher sozinha, mesmo sendo viúva respeitável, tinha pouco poder contra homem com papéis jurídicos corretos. Naqueles tempos, não ter filhos era vergonha silenciosa que mulher carregava. Vizinhos sussurravam, família cobrava, marido às vezes procurava segunda esposa ou amante para garantir herdeiro. E mulher rezava, consultava benzedeiras, tomava chás amargos, chorava escondido, porque sociedade media valor feminino pela capacidade de gerar vida. Quem não conseguia era vista como incompleta, como falha. Mas às vezes, só às vezes, destino tem senso de ironia cruel e gentil ao mesmo tempo. Às vezes, aquilo que parece maior injustiça se revela maior bênção. Às vezes, homem desconhecido com 8 crianças invadindo propriedade não é invasor, mas resposta para a oração que você nem sabia mais que fazia. Esta é a história sobre mulher que lutou 10 anos para ter filho que nunca veio. Sobre homem que teve 8 filhos, mas perdeu companheira que ajudava a criá-los. Sobre propriedade disputada na justiça. E sobre momento em que raiva se transforma em compreensão, disputa se transforma em parceria e solidão se transforma em família, da forma mais inesperada possível. Se você acredita que às vezes perder metade de tudo pode significar ganhar tudo que realmente importa, se inscreve aqui no canal e comenta de qual região você está vendo essa história, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com sua ideia de justiça, família e destino. Mariana tinha 35 anos e sentia que vida tinha acabado aos 34, quando Antônio morreu. 10 anos de casamento, 10 anos tentando ter filhos, 10 anos de esperança, decepção, rezas não atendidas. E no fim, nem marido ela tinha mais. Antônio morreu de pneumonia, rápido demais. 1 semana com febre, 3 dias acamado, e foi embora. Deixou Mariana viúva, sozinha, dona de rancho próspero, mas vazio. Os primeiros 2 meses após morte foram névoa de luto. Mariana usava preto completo, vestido, chale, luvas, recebia visitas de pêsames, chorava sozinha à noite, tentava entender como seguir em frente. Foi quando o telegrama chegou da capital. Mãe de Mariana, Dona Cecília, tinha adoecido gravemente. Problema no coração, médicos não davam garantias. "Venha imediatamente", escreveu a irmã de Mariana. Mariana não hesitou. Preparou mala, arrumou documentos, foi falar com o doutor Augusto, advogado que cuidava do inventário de Antônio. "Doutor, preciso viajar. Minha mãe está muito doente. Pode ficar alguns meses." "Claro, dona Mariana. Meus sentimentos. Quanto ao rancho, deixo sob sua administração. O senhor é homem de confiança. Cuida de tudo até eu voltar." Doutor Augusto assentiu. "Pode ir tranquila. Vou cuidar como se fosse meu."
Mariana viajou de carroça até a capital. Viagem demorada, cansativa, 3 dias de estrada poeirenta. Chegou e encontrou mãe acamada, fraca, mas viva. Minha filha, e Dona Cecília segurou a mão dela. Você veio? Claro que vim, mãe. Vou ficar aqui até a senhora melhorar. E ficou 1 mês, 2, 3, 4. Dona Cecília melhorou devagar. Médicos prescreveram repouso, remédios caros, dieta rigorosa. Mariana cuidou de tudo pessoalmente. Não confiava em mais ninguém. Durante esses 4 meses na capital, Mariana teve tempo para pensar. Sobre vida, sobre futuro, sobre solidão. Você ainda é jovem, a irmã disse numa conversa. Pode casar de novo. Quem ia querer casar comigo? Viúva de 35 anos que não consegue ter filhos? Você não sabe se o problema era seu ou dele. Todo mundo sabe que quando não vem filho, culpa é sempre da mulher. Nem sempre. Às vezes, não importa, Mariana interrompeu. Eu não quero casar de novo, só quero voltar para o rancho, tocar minha vida, viver em paz. Quando Dona Cecília finalmente se recuperou o suficiente para ficar sozinha com a enfermeira, Mariana se despediu. Volte logo para me visitar, a mãe pediu. Volto, mãe. Prometo. Mariana preparou mala, contratou carroça, iniciou viagem de volta. 3 dias de estrada novamente. Cansativo, mas necessário. Enquanto viajava, pensava no rancho. Sentia falta da casa, dos animais, da rotina. Sentia falta até da solidão conhecida, porque solidão entre estranhos na capital era pior que solidão em casa. No 3º dia de viagem, carroça finalmente chegou à região do rancho. Mariana sentiu alívio. Logo, logo tô em casa, pensou. Carroça subiu o caminho de terra que levava à propriedade. Passou pelo portão. Subiu a colina e parou na frente da casa de pedra. Mariana apagou o condutor, pegou a mala pesada. Desceu. Olhou para a casa. Construção sólida de pedras irregulares, porta de madeira, telhado de telhas, janelas pequenas. Tudo parecia normal. Até que a porta se abriu e ela viu. Homem desconhecido na soleira. Camisa branca, colete surrado, calça de trabalho remendada, chapéu gasto na cabeça. Segurando bebê pequena no colo, menina de talvez 6 meses, enrolada em manta simples. E ao redor dele, espalhadas como pintinhos ao redor de galinha, 8 crianças. 4 meninas. Uma de uns 12 anos com cabelo preso em trança, uma de 9 segurando boneca de pano surrada, uma de 7 com vestido remendado, uma de 5 escondida atrás da irmã maior. 3 meninos, um de uns 10 anos com suspensórios gastos, um de 8 com joelhos das calças rasgados, um de 6 descalço segurando chapéu pequeno, e a bebê no colo do homem, todos olhando para Mariana, em silêncio. Curiosos, assustados. Mariana deixou a mala cair no chão com um baque pesado. Quem são vocês? Ela gritou, voz aguda de choque e raiva. O que estão fazendo na minha casa? Curte o vídeo para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. Porque às vezes a maior surpresa que a gente pode ter ao voltar para casa é descobrir que ela não está mais vazia. O homem deu passo à frente, tirou o chapéu respeitosamente com mão livre. A outra ainda segurava a bebê. As crianças se encolheram atrás dele. A senhora é Mariana, viúva de Antônio? Sim, e essa é minha propriedade. Quem é o senhor? Meu nome é Teodoro, Teodoro da Silva. Não conheço nenhum Teodoro e não dei permissão para ninguém morar aqui. Eu sei, senhora. Deixa eu explicar. Explica depressa antes que eu chame as autoridades. Teodoro respirou fundo. Eu sou meio-irmão de Antônio, filho da mesma mãe. Silêncio absoluto. Mariana piscou, processando. O quê? Antônio não tinha irmão nenhum. Ele era filho único. Ele achava que era, mas não era. Eu sou filho da mãe dele, filho que ela teve antes de casar quando era muito jovem. Fui dado para adoção. A família dela escondeu. Antônio nunca soube. Isso é mentira. Não é, senhora.
Eu tenho documentos, certidão de nascimento, papéis da adoção, tudo registrado. O doutor Augusto pode confirmar. Mariana cambaleou. Doutor Augusto, o advogado sabe disso? Sabe. Foi ele que me encontrou. Foi ele que me trouxe para cá. Por quê? Teodoro olhou para as crianças depois de volta para ela. Porque pela lei, eu tenho direito à metade da herança do meu irmão. Mariana sentiu como se tivesse levado tapa. Metade? Metade? Sim, senhora. Quando não tem testamento e o falecido tem irmão, a herança se divide entre viúva e irmão. É a lei. Mas você nem conhecia ele. Nunca viveu com ele. Nunca foi família dele. Eu sei, mas aos olhos da lei, sangue é sangue. E eu sou irmão dele. Mariana olhou para as crianças de novo. Contou mentalmente. 8. E essas crianças? São meus filhos. 4 meninas, 3 meninos e essa bebê aqui. E a mãe? A voz de Teodoro ficou mais baixa. Morreu há 6 meses. No parto dessa aqui. Ele olhou para a bebê no colo. Eu fiquei sozinho com 8 crianças. Sem dinheiro. Sem casa decente. Quando o doutor Augusto me encontrou e me disse sobre a herança, foi salvação. Mariana sentiu raiva, pena, confusão. Tudo ao mesmo tempo. Olhou para a casa, sua casa. Olhou para o homem, estranho total. Olhou para as crianças, inocentes, assustadas, claramente pobres pelas roupas surradas. Eu preciso falar com o doutor Augusto. Agora. Ele disse que a senhora ia querer falar com ele. Disse que vai vir aqui amanhã. Amanhã? E onde eu vou dormir essa noite? Vocês estão ocupando minha casa? A senhora pode ficar no quarto principal. A gente não tocou em nada lá. Tá tudo como a senhora deixou. Nós estamos dormindo nos outros quartos e na sala. Que generosidade! Deixar eu dormir no meu quarto na minha casa. Teodoro abaixou a cabeça. Me desculpa, senhora. Eu entendo sua raiva, mas eu não tinha para onde ir. E o doutor Augusto disse que era legal eu ficar aqui até a senhora voltar. Mariana pegou a mala, passou por Teodoro e pelas crianças sem olhar, entrou na casa. Tudo estava diferente, limpo demais, organizado demais, cheiro de comida recente, feijão talvez, roupas pequenas penduradas num canto, brinquedos improvisados, bonecas de pano, carrinho de madeira tosco. Ela subiu para o quarto principal, abriu a porta. Teodoro tinha razão. Tudo intocado. Cama arrumada como ela tinha deixado. Armário fechado. Cômoda com objetos pessoais dela. Sentou na cama, cabeça nas mãos. Metade, ela sussurrou. Ele quer metade de tudo. À noite, ouviu barulho de crianças lá embaixo. Risos contidos. Alguém mandando fazer silêncio. A senhora está descansando. Fiquem quietos. Choro de bebê. Voz de Teodoro acalmando. Tá tudo bem, pequena. Papai tá aqui. Mariana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando. 10 anos casada com Antônio. 10 anos achando que conhecia ele. E agora descobria que ele tinha irmão. Meio irmão secreto que a família escondeu. E pior, esse irmão tinha 8 filhos. 8. O número que ela teria dado tudo para ter. Um filho que fosse. Mas teve 0 em 10 anos de casamento. E agora esse estranho aparecia com 8 e queria metade da herança? Não, ela disse em voz alta no escuro. Não vou deixar. Isso aqui é meu. Tudo é meu. De manhã cedo, Dr. Augusto chegou. Homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos redondos, pasta de couro cheia de documentos. Mariana o esperava na varanda, vestida de preto completo, postura rígida de raiva. Bom dia, dona Mariana. Bem-vinda de volta. Não me venha com bom dia. O senhor tem muita explicação para me dar. Eu sei, e vim preparado. Ele abriu a pasta, tirou papéis. Vamos conversar com calma. Sentaram na varanda. Teodoro manteve as crianças dentro da casa para dar privacidade. Doutor,
Augusto começou. Quando seu marido morreu, abri processo de inventário como combinado. Precisava reunir todos os documentos: certidão de óbito, certidão de casamento, escrituras do rancho, tudo. Eu sei disso. Continue. No meio dos papéis pessoais de Antônio, encontrei envelope lacrado. Dentro, certidão de nascimento da mãe dele. E nessa certidão, anotação à mão dizendo primeiro filho, dado em adoção, Teodoro da Silva, 1845. Mariana ficou em silêncio. Investiguei, o advogado continuou. Encontrei registros da adoção. Teodoro foi criado por família de agricultores a 200 quilômetros daqui. Mãe de Antônio teve ele aos 16 anos, solteira. Família obrigou ela a dar para adoção para esconder a vergonha. 3 anos depois, ela casou com o pai de Antônio. Teve Antônio. Viveu como se Teodoro nunca tivesse existido. Antônio sabia? Aparentemente não. Ou guardou o segredo muito bem. Mas acho que não sabia. Os pais dele morreram sem contar. E por que o senhor foi atrás desse Teodoro? Mariana perguntou, voz dura. Porque eu sou advogado, meu trabalho é garantir que herança seja distribuída conforme a lei. E a lei é clara. Irmãos têm direito à herança quando não há testamento. Mas ele nunca foi parte da família, nunca conheceu Antônio. Legalmente, isso não importa. Sangue é sangue. E os documentos provam que Teodoro é meio-irmão de Antônio. Mariana sentiu desespero crescendo. Então eu vou perder metade de tudo? Metade da minha casa, das minhas terras, do meu gado? A menos que chegue a acordo com ele, sim. Que acordo? A senhora pode comprar a parte dele, pagar valor justo por metade do rancho. Assim ele vai embora com dinheiro e a senhora fica com tudo. Mariana pensou. Eu não tenho dinheiro para isso. O rancho vale e muito. Metade seria fortuna. Então a outra opção é dividir fisicamente. Metade das terras para cada. Metade do gado. A casa fica mais complicado. Não, eu não vou dividir nada, Dr. Augusto suspirou. Dona Mariana, eu entendo sua revolta, mas a lei está errada. Esse homem apareceu do nada, ele só quer se aproveitar. Dona Mariana, o advogado disse firmemente, eu conheço Teodoro há 2 meses. Ele não é aproveitador, ele é homem desesperado. A esposa morreu, ele ficou com 8 filhos pequenos para criar sozinho, trabalhando em serviço pesado que mal paga o suficiente para comer. Quando eu o encontrei, eles viviam em barraco de tábua com telhado furado. As crianças passavam fome. Mariana olhou para a porta da casa. Podia ouvir vozes baixas lá dentro, crianças brincando quietas. E o senhor achou que eu tinha obrigação de resolver a vida dele? Não, a lei achou. Ele tem direito, Dona Mariana, goste ou não. Então eu vou contestar na justiça. Pode fazer isso, mas vai perder. E vai gastar dinheiro com advogados. No fim, o resultado vai ser o mesmo. Teodoro apareceu na porta tímido. Com licença. Posso falar? O quê? Mariana disparou. Eu não quero briga. Eu não vim aqui para tirar o que é seu. Eu só preciso de lugar para meus filhos viverem. Um teto, comida. Eu trabalho duro. Posso trabalhar aqui no rancho, cuidar do gado, consertar cercas, plantar, em troca de moradia para a gente. A senhora já tem direito à metade. Mariana gritou. Não precisa trabalhar em troca. É seu por lei. Mas eu não quero só pegar e ir embora. Eu quero fazer direito. Quero que seja justo. Mariana levantou furiosa. Sabe o que é justo? Justo é vocês irem embora e me deixarem em paz. Isso é justo. Ela entrou na casa, bateu a porta. Dr. Augusto olhou para Teodoro. Ela vai precisar de tempo. Ela vai me expulsar? Ela vai tentar, mas não vai conseguir. A lei está do seu lado. Nos dias seguintes, tensão na casa era palpável. Mariana evitava Teodoro e as crianças. Comia sozinha no quarto. Saía para cavalgar sozinha pelas terras.
Sus terras, ela fazia questão de pensar. As crianças tentavam ficar invisíveis, brincavam quietas, não faziam barulho. A mais velha, Luísa, 12 anos, mantinha os irmãos menores sob controle. Teodoro trabalhava de sol a sol, consertava cercas, cuidava do gado, limpava currais, tentava provar valor. Uma semana após a chegada de Mariana, ela foi à cidade. Procurou outro advogado, Dr. Henrique, conhecido por ser agressivo. Dona Mariana, entendo sua situação, mas preciso ser honesto, a lei está contra a senhora. Tem que ter alguma brecha, alguma forma de contestar. A senhora pode alegar que documentos são falsos, pedir perícia, e isso vai atrasar processo por meses. Mas se perícia confirmar a autenticidade, então faça isso, atrase, conteste tudo. Dr. Henrique assentiu. Vou preparar petição, mas vai custar caro. Não me importo. Faço o que for preciso. Processo judicial começou. Teodoro foi notificado. Doutor, Augusto, como advogado dele, trabalhando pro bono por pena, preparou defesa. Ela está contestando a autenticidade dos documentos. Augusto explicou a Teodoro. Mas os documentos são verdadeiros. Eu sei, mas é direito dela contestar. Vai ter perícia, vai demorar alguns meses, mas no fim, verdade vai prevalecer. E enquanto isso, continua morando aqui. A lei permite. Até decisão final, vocês têm direito de permanecer. Mariana odiava ver Teodoro e as crianças todos os dias. Lembrete constante da disputa, do que ela podia perder. Mas algo começou a acontecer, contra a vontade dela. Ela começou a reparar nas crianças. Luísa, a mais velha, tinha olhos tristes de quem perdeu mãe cedo demais, mas ainda tentava ser forte para os irmãos. Ana, a de 9 anos, cantarolava baixinho enquanto embalava a bebê, assumindo o papel de mãe substituta. Rosa, a de 7, desenhava na terra com graveto, flores, casas, famílias. Sofia, a de 5, ainda chupava dedo e chamava mamãe no sono. Miguel, o de 10, tentava copiar pai. Trabalhava duro, não reclamava, protetor das irmãs. João, o de 8, consertava brinquedos quebrados dos irmãos menores com habilidade impressionante. Pedro, o de 6, ria fácil apesar de tudo, criança ainda conseguindo ser criança. E a bebê, Marta, só 6 meses, que não entendia nada, mas olhava para todo mundo com olhos enormes, curiosos. Uma tarde, Mariana estava na varanda quando ouviu grito. Correu. Rosa, a de 7 anos, tinha caído e ralado o joelho. Sangrava, chorava. Mariana, no impulso, pegou a menina no colo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dói. Rosa chorou. Eu sei, querida. Vem cá, vou limpar. Levou Rosa para a cozinha, limpou o ferimento com água, passou pomada, enfaixou com cuidado. Pronto. Vai sarar logo. Rosa olhou para ela com gratidão. Obrigada, senhora. Mariana sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém a chamou precisando? Quando foi a última vez que ela cuidou de alguém assim? Teodoro apareceu preocupado. Aconteceu algo? Ela caiu. Eu cuidei. Tá bem agora. Obrigado, dona Mariana. Mariana não respondeu. Saiu da cozinha rapidamente, coração confuso. 3 meses se passaram. Perícia dos documentos foi concluída. Dr. Henrique chamou Mariana no escritório dele. Tenho notícias. Perícia confirmou. Todos os documentos são autênticos. Certidão de nascimento, papéis de adoção, tudo legítimo. Teodoro é meio-irmão de seu marido. Mariana sentiu derrota. Então eu perdi? Ainda podemos apelar, arrastar mais. Mas, honestamente, a senhora vai gastar fortuna em advogados e, no fim, vai ter que dividir mesmo assim. Tem que ter outra forma. Tem. Negociar, chegar em acordo. Talvez ele aceite parte menor, 30% ao invés de 50%. Mariana pensou. Ainda não queria dividir nada. Mas talvez fosse inevitável. Enquanto o processo corria,
Dr. Henrique precisava reunir mais documentos, incluindo o histórico médico de Antônio para inventário completo. Foi buscar papéis no hospital da capital, onde Antônio tinha consultado o médico anos atrás, e encontrou algo. Dr. Henrique chamou Mariana urgentemente. Dona Mariana, preciso mostrar algo. É delicado. O que é? Ele colocou o papel na mesa. Relatório médico. Data. 8 anos atrás. Mariana leu e parou. Releu, coração acelerando. Paciente, Antônio Silva. Diagnóstico após exames, esterilidade masculina, incapaz de gerar filhos devido à condição congênita. Paciente foi informado do resultado em consulta privada. Mariana olhou para o advogado pálida. Ele era estéril? Segundo esse documento, sim. E sabia. Diz aqui que foi informado. Mariana sentiu tontura, sentou. 8 anos atrás, a gente estava casado há 2 anos, já estava tentando ter filhos, e ele sabia que nunca ia conseguir e nunca me contou. Mariana voltou para o rancho em estado de choque. 8 anos. 8 anos tentando engravidar, achando que problema era dela. 8 anos ouvindo palpites, conselhos, fofocas sobre sua infertilidade. 8 anos se sentindo incompleta, falha, menos mulher. E Antônio sabia. Sabia que problema era dele. E deixou ela sofrer, deixou ela se culpar. Por quê? Ela chorou sozinha no quarto. Por que ele não me contou? Talvez vergonha. Talvez medo de parecer menos homem. Talvez egoísmo de não querer admitir defeito. Mas resultado foi. Ele mentiu. Por 8 anos. Até morrer. Naquela noite, Mariana olhou pela janela. Viu Teodoro brincando com as crianças no quintal. Os 8, rindo, vivos, família. E pensou, Teodoro tinha tudo o que ela sempre quis, mas nunca pôde ter por causa de mentira de Antônio. Teodoro tinha a família que Antônio nunca deu a ela. Teodoro tinha os filhos que Antônio sabia que nunca teriam, mas fingiu que era possível. A ironia era cruel. O irmão que Antônio nunca conheceu tinha exatamente o que Antônio tinha negado a ela, através de mentira e silêncio. Dias depois, Dr. Augusto, advogado de Teodoro, trouxe proposta. Dona Mariana, Teodoro me pediu para fazer oferta. Que oferta? Ele disse que não quer disputa, não quer briga. Ele oferece, abre mão completamente da herança. Não quer nada. A senhora fica com tudo. Rancho inteiro, gado, tudo. Mariana piscou surpresa. E em troca? Ele só pede que a senhora deixe ele e as crianças morarem na casinha pequena nos fundos do rancho. Aquela que era do caseiro antigo. Em troca, ele trabalha de graça pro resto da vida. Cuida do gado, da terra, de tudo. Sem salário, só casa e comida para as crianças. Mariana ficou em silêncio. Ele está abrindo mão de metade de uma fortuna, Dr. Augusto continuou, só para garantir teto para os filhos. Isso mostra caráter dele. Mariana foi procurar Teodoro. Encontrou ele no curral consertando cerca. Você fez proposta para o advogado? Teodoro parou, limpou o suor. Fiz. Por quê? A lei dá direito à metade. Por que abrir mão? Porque eu não quero brigar. E porque eu vi o sofrimento da senhora. Esse rancho é importante para a senhora. Foi do seu marido, é sua casa. Eu não quero tirar isso. Eu só preciso de lugar para os meus filhos. Um teto seguro, comida, chance de crescerem. Você está disposto a trabalhar de graça para o resto da vida? Se isso significa que meus filhos vão ter casa, sim. Mariana olhou para ele, homem honesto, trabalhador. Desesperado, mas digno. Pai dedicado a 8 crianças que tinham perdido mãe. E ela pensou em Antônio, marido que mentiu por 8 anos, que deixou ela se culpar por algo que era culpa dele. Teodoro era irmão de Antônio, mas eram homens completamente diferentes. Não, ela disse. Teodoro ficou pálido. Não, eu não aceito sua proposta. Então a senhora vai me expulsar?
Não vou expulsar, mas também não vou aceitar que você trabalhe de graça e abra mão da herança. Eu não entendi. Mariana respirou fundo. A lei diz que você tem direito a metade. Então vai ser metade, mas não vamos dividir fisicamente o rancho. Vamos administrar juntos, como sócios. Metade dos lucros para cada. Metade das decisões para cada. Você mora na casa grande comigo. Tem espaço para todo mundo. E trabalhamos juntos. Teodoro ficou boquiaberto. A senhora está aceitando sociedade? Tô, porque descobri algo sobre meu marido. Descobri que ele mentiu para mim durante anos sobre algo importante. E descobri que você, o irmão dele, é o homem mais honesto que ele jamais foi. Lágrimas começaram a escorrer no rosto de Teodoro. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Diz que vamos fazer isso dar certo. Pelos seus filhos. E por mim também. Aceito. Aceito. Nos meses seguintes, vida no rancho mudou completamente. Mariana e Teodoro administravam juntos. Ele cuidava do trabalho pesado, gado, plantações, concertos. Ela cuidava das finanças, vendas, documentos. Funcionava. Mas mais que isso, as crianças transformaram o rancho. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, a casa tinha vida. Risos, gritos de brincadeira, choro de bebê, conversas na hora das refeições. Mariana, que tinha vivido em solidão silenciosa, agora acordava com barulho de crianças e descobriu que gostava. Ela começou a se aproximar das meninas. Luísa, a mais velha, precisava de figura materna. Mariana ensinou ela a costurar, a cozinhar, a ler melhor. Ana aprendeu com Mariana sobre cuidados com bebê. Jeito certo de dar banho, de embalar, de acalmar. Rosa mostrava seus desenhos para Mariana todos os dias. Olha, tia, desenhei você. Sofia, a caçula das meninas, começou a chamar Mariana de madrinha e depois, timidamente, de Mãe Maria. Os meninos também se apegaram. Miguel ajudava Mariana a cuidar da horta que ela começou a plantar. João consertou cadeira quebrada dela. Para a senhora sentar enquanto costura. Pedro trazia flores do campo, para deixar a casa bonita. E a bebê Marta? A bebê. Mariana começou a pegar ela no colo, a embalar, a cantar para ela dormir. Uma noite, Teodoro encontrou Mariana na cadeira de balanço, Marta dormindo no colo dela, Mariana cantando baixinho. Ela gosta de você, ele disse suavemente. Eu gosto dela também, Mariana admitiu, de todas elas e dos meninos. Eles te amam, chamam você de tia Maria quando você não está ouvindo. Mariana sorriu com lágrimas nos olhos. Eu passei 10 anos querendo ter filho e agora tenho 8 de uma vez. Você é bênção para eles. Eles perderam mãe. Você está preenchendo esse vazio. E eles estão preenchendo o meu. 6 meses após acordo, Mariana percebeu algo. Estava feliz. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, talvez pela primeira vez em anos, ela estava genuinamente feliz. O rancho prosperava. As crianças cresciam saudáveis. A casa estava cheia de amor. E Teodoro era parceiro excelente. Trabalhador, honesto, respeitoso e gentil. Ela começou a reparar nele de forma diferente. O jeito que ele sorria quando crianças faziam algo engraçado. O jeito que ele era paciente ensinando os meninos a trabalhar. O jeito que ele olhava para ela com gratidão. Tô me apaixonando? Ela pensou uma noite. Por ele? Teodoro também sentia algo. Mariana tinha sido bênção. Salvou ele e os filhos. Mas mais que isso, ela era companhia, inteligente, forte, linda, apesar do luto que carregava. Mas como eu vou dizer? Ele pensou. Ela foi casada com meu irmão. Seria estranho? Padre Miguel visitou o rancho. Viu dinâmica entre Mariana e Teodoro, entre ela e as crianças. Vocês parecem família de verdade, ele comentou. Somos sócios, Mariana disse rapidamente.
Sócios que criam 8 crianças juntos, que comem juntos, que trabalham juntos, que claramente se respeitam e talvez sintam algo mais. Mariana ficou vermelha. Padre... Não tem nada de errado nisso, dona Mariana. Teodoro não conheceu o irmão. Vocês não têm laço emocional anterior. E os dois são viúvos. Por que não considerar? Naquela noite, depois das crianças dormirem, Mariana e Teodoro ficaram na varanda. Teodoro, posso perguntar algo? Claro. Você sente algo? Por mim? Silêncio. Depois, sinto, desde faz tempo, mas não sabia se era certo dizer. Por causa do Antônio? Sim, ele era meu irmão, mesmo sem eu ter conhecido ele. Mariana segurou a mão dele. Antônio mentiu para mim. Escondeu verdades. Você nunca mentiu. Você é homem melhor que ele jamais foi. Você acha que a gente podia tentar? Tentar o quê? Ser mais que sócios, ser família de verdade. Você, eu, as crianças. Mariana sorriu com lágrimas nos olhos. Eu acho que já somos. 1 ano após a chegada de Mariana, ela e Teodoro se casaram. Cerimônia simples na capela, com as 8 crianças como testemunhas principais. Luísa foi dama de honra, segurando o buquê de flores do campo. Miguel foi pajem, levando alianças. As outras 6 crianças ficaram no primeiro banco, arrumadas em roupas que Mariana tinha costurado especialmente. Quando o padre Miguel perguntou, aceita Teodoro como esposo? Mariana olhou para os rostos das crianças, sua família agora, e disse com voz firme, aceito. A comunidade ficou dividida, alguns achavam bonito, 2 viúvos recomeçando juntos. Outros achavam estranho. Ela casou com um cunhado que nunca conheceu. Mas Mariana não ligava. Tinha aprendido que felicidade era mais importante que opinião alheia. Mariana adotou legalmente as 8 crianças. Todas passaram a ter sobrenome dela também. Eram oficialmente filhos dela. Agora vocês são meus, ela disse, abraçando todos, para sempre. 2 anos após casamento, Mariana engravidou. Foi choque absoluto. Médicos disseram que às vezes esterilidade masculina diagnosticada errado, ou que talvez Antônio tivesse problema específico, mas Teodoro não. Ou talvez fosse simplesmente milagre. Mariana deu à luz menino saudável, Eduardo, 9º filho, primeiro biológico dela. As 8 crianças ficaram extasiadas. Irmãozinho, bebê da família. Luísa, já com 15 anos, ajudou a cuidar como segunda mãe. 3 anos depois, mais um. Menina, Cecília, em homenagem à avó de Mariana. 10 filhos total agora. Casa sempre cheia, barulho constante, trabalho infinito e felicidade imensa. 20 anos se passaram desde que Mariana voltou de viagem e encontrou Teodoro com 8 crianças. Agora ela tinha 55 anos, Teodoro 60, e todos os 10 filhos crescidos ou crescendo. Luísa, a mais velha, estava casada com filhos próprios. Mariana era a avó. Ana trabalhava como professora na cidade. Rosa tinha talento para arte e vendia pinturas. Sofia ajudava a administrar o rancho junto com pais. Miguel tinha própria propriedade pequena próxima. João era ferreiro talentoso. Pedro estudava para ser advogado. Queria ajudar famílias como a nossa. Marta, a bebê que Teodoro segurava no colo naquele primeiro dia, agora tinha 21 anos. Era parteira ajudando mulheres da região. Eduardo, filho biológico, tinha 18 anos, assumindo mais responsabilidades no rancho. Cecília, a caçula, 15 anos, estudava com determinação. Numa reunião de família, Mariana olhou para a mesa comprida, cheia de gente. Filhos, noras, genros, netos. Lembra quando você chegou? Teodoro perguntou baixinho. Lembro, eu queria expulsar vocês. E olha agora. Agora eu agradeço todo dia que vocês apareceram. Luísa fez brinde.
Por minha mãe Mariana, que nos acolheu quando mais precisávamos, que nos amou como se fôssemos dela desde sempre, que nos ensinou que família não é só sangue, é escolha, é amor, é presença. Todos levantaram copos. Por Mariana! Mariana chorou, lágrimas de felicidade. Mais tarde, sozinha com Teodoro na varanda, lugar favorito deles, ela disse: "Sabe o que é engraçado?" "O quê?" "Eu passei 10 anos casada com Antônio tentando ter um filho. E nunca consegui. Ele me negou isso com mentira dele." "Eu sei, mas você me deu 8 de uma vez, e depois mais 2, 10 filhos. 10. Eu não teria conseguido ter nenhum com Antônio, e com você tenho 10. É ironia do destino. É justiça, porque Antônio não merecia família. Ele era egoísta, mentiroso. Mas você merece, e eu mereço, e as crianças merecem." Teodoro beijou a testa dela. "Eu te amo. Eu também te amo. E sou grata por você ter aparecido naquele dia, por você ter lutado pelo seu direito, por você ter me dado tudo que eu sempre quis, mas achei que nunca teria." Mariana morreu aos 78 anos, cercada por família enorme, 10 filhos, 23 netos, 5 bisnetos. Suas últimas palavras foram: "Cuidem uns dos outros, porque família é tudo." Teodoro viveu mais 2 anos. Morreu aos 82, tranquilo, sabendo que tinha criado família linda. 30 anos após morte de ambos, bisnetos de Mariana e Teodoro se reuniram para celebração especial. Estavam inaugurando placa comemorativa no rancho, que ainda era propriedade da família, administrado coletivamente por descendentes. Placa dizia: "Rancho da Providência, fundado por Mariana e Teodoro aqui. 2 pessoas que deveriam ser rivais se tornaram parceiros. Aqui, disputa por herança se transformou em legado de amor. Aqui, viúva sem filhos ganhou 10. Aqui, viúvo desesperado achou salvação. Aqui, família provou que sangue importa menos que escolha. Esta terra foi dividida pela lei, mas unida pelo amor. E continua nas mãos de descendentes que aprenderam lição. Às vezes, perder metade de tudo significa ganhar tudo o que realmente importa." Descendentes contavam história para os mais novos. Vovó Mariana voltou de viagem e encontrou o bisavô Teodoro com 8 crianças na casa dela. Ela ficou furiosa, quis expulsar todos. Quase conseguiu. E o que ela fez? Ela escolheu amor ao invés de raiva. Escolheu família ao invés de propriedade. Escolheu dividir ao invés de ficar sozinha. E foi feliz? Muito. Teve 10 filhos, 20 e tantos netos, e deixou legado que continua até hoje. Hoje, mais de 100 anos depois, Rancho ainda existe. Ainda é próspero. Ainda administrado coletivamente por descendentes de Mariana e Teodoro. E história ainda é contada. História de como viúva furiosa e viúvo desesperado se tornaram família contra todas as probabilidades. Lição permanece. Às vezes, o que parece maior injustiça é maior bênção disfarçada. Às vezes, pessoa que invade sua propriedade traz exatamente o que você precisava, mas não sabia. Às vezes, compartilhar metade de tudo é o único jeito de ter tudo que realmente importa. Mariana perdeu metade do rancho quando Teodoro apareceu. Mas ganhou 10 filhos, amor verdadeiro, família enorme, felicidade genuína. E no final das contas, qualquer um que conhecia a história concordava. Ela não perdeu nada, ela ganhou tudo. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.